O Antigo Testamento fala sobre demônios? Sim ou não? Se vocês quiserem saber sobre o tema que eu vou elaborar, espere o sinal da vinheta. O Antigo Testamento, ele fala sobre demônios? Ele tem alusão sobre demônios? Se verificarmos a história, da Bíblia Sagrada, teríamos que ver a partir do período intertestamentário. O porquê? Porque os judeus, quando sofreram o exílio babilônico, principalmente a classe mais nobre, eles acreditavam na Torá como fonte, única fonte de inspiração divina. O interessante é que eles foram influenciados por outras culturas a criar um novo mundo espiritual, vamos dizer assim. Eles foram influenciados, mediante o exílio, pelo Império Babilônico, e pelo Império Persa. Interessante que verificamos entre vários segmentos que se originou, no judaísmo recente, porque o judaísmo ele nasce no período intertestamentário. No Antigo Testamento se fala sobre os hebreus, descendentes de Éber. Isso vemos no livro de Gênesis, capítulo 11, do qual vem a palavra Abiru, que entendemos como hebreus. Os judeus eles nascem no período intertestamentário, mediante a influência de Esdras e Neemias. Mas por que é muito bom saber isso? Por que é interessante? É porque a partir desse princípio que o mundo espiritual ele vai ser, vamos dizer assim, dividido. No livro de Isaías, capítulo 45, 7, diz o seguinte: o Hashem, eu sou portador da luz, eu crio a luz e crio as trevas, faço o bem e crio o mal. A palavra mal é Ra, no hebraico, que significa mal com L mesmo. Então ele teria essas características dos deuses cananeus, sumérios, que seriam deuses demônios. Mas quando eu falo deuses demônios, não é essa característica totalmente ocidental que as pessoas têm do demônio. O Deus ele lançava o seu sinal de bênção ou o seu sinal de maldição conforme a fidelidade do povo. Se o povo era fiel, ele teriam as bênçãos, e se eles fossem displicentes na adoração, eles recebiam a maldição do seu Deus, O interessante é que isso também não se assemelha só dentro do hebraísmo, mas vemos isso na cultura grega, na cultura suméria, na cultura egípcia. É por isso que a palavra cultuar, vem de culto, vem de cuidado, vem de cultivo. Seria uma espiritualidade que você cuida periodicamente, Essa era a relação que o homem tinha para com o sagrado. Mas quando eu chego no período intertestamentário, mediante a influência do zoroastrismo, nasce uma classe nova, de seguidores da Torá mesmo, mas que tem uma outra maneira de interpretar, Eles conseguem interpretar até mesmo a sua infidelidade, às palavras de Deus, conforme vários profetas, Jeremias, Elias e Eliseu, que, por exemplo, admoestava o povo hebreu a não adorar Yahvé, O povo hebreu ele tem uma característica muito peculiar. Eles eram monoteístas. Eles acreditavam que existia uma divindade superior e outras divindades eram de caráter menor, mas também que eles não eram displicentes. Então os deuses, por exemplo, do panteão mesopotâmico, um exemplo disso, eles eram adorados, cada dia em uma semana, Por exemplo, 365 dias, ele tinha 365 dias de oração. Quer dizer que a palavra religião
tinha um conceito muito mais arcaico, né, na visão até de Cícero. Por quê? Porque o poeta e advogado romano Cícero, ele falava o seguinte, que a palavra religião tem um caráter social, né? É um caráter que a pessoa tem para com a família, né? Tem um caráter para com a divindade, tem um caráter mesmo com a polis. Então, a cultura suméria e a cultura hebraica era totalmente imersa, né, nessa atitude. Somente por Lactâncio, a partir do século IV, que influenciou né, Santo Agostinho, no seu livro A Cidade de Deus, que ele começa a falar o que é religião. Né? Religião, aí vem outra conotação, que é Lactâncio, né? Religar é aquilo que havia perdido. Né? Aí, no caso, por exemplo, o povo, né, tinha abandonado Deus, né? Então, na época dos romanos, estava tendo a invasão dos bárbaros, e Santo Agostinho ele cita no seu livro A Cidade de Deus o seguinte, que o povo abandonou a Deus e Deus queria fazer um religamento com o povo. Então, o ligamento que o ser humano teria com Deus, na visão de Santo Agostinho, seria apenas ritualística, né? Que Jesus Cristo, pelo sangue da sua cruz, reconciliou tanto os homens quanto Deus, né? Então, ou seja, Deus escolheu uma religião específica. Então, a palavra religião, quando ela nasce, ela tem uma característica muito mais latínica, mais relativizado, né? Por exemplo, a Igreja Católica. Hoje, a palavra, quando você fala nas ciências da religião, ela tem um caráter muito mais amplo acerca disso, a falar que todas as espécies de tradições místicas são religião. Mas se verificarmos mesmo, né, na história existem várias tradições espiritualistas, mas religião mesmo seria somente a do catolicismo, né? Mas como a palavra ela é orgânica, ela tem um sentido, então ela vai se, né, adotando outras características. Mas o que eu quero falar com isso? Por exemplo, mediante a influência do zoroastrismo, o zoroastrismo acreditava em um Deus bom e um Deus das trevas, né? Que era Ahura Mazda e Ahriman, Deus da luz, e eram deuses tipicamente gêmeos, né? Interessante que o conceito de livre-arbítrio começa a se desenvolver ali, porque o que Deus tinha escolhido era apenas um povo, que seria o povo hebreu, né? Mas só que quando vem o judaísmo, ele reformula todo esse conceito. Por quê? Porque no Antigo Testamento a palavra demônio não existia, existia ídolos, né? Que significa a palavra pasal, ou pesel, né? A palavra pesel, que deriva de pasal, aquilo que esculpe, né? Aquilo que é criado pela mão do homem. Então, o que Deus dos hebreus odiavam, na verdade, não o Deus do hebreu, né? Porque a história é muito mais complexa. O Deus vindo da região de Judá, ele não adorava, ele não aguentava essa conotação, por exemplo, de enoteísmo, né? Do qual que seria a monolatria. Então a monolatria, ela nasce tipicamente no judaísmo. E o que acontece com isso? Mediante a influência zoroástrica, vamos centrar nesse meio, a partir daí começa a originar duas escolas. Quero centralizar as duas: os saduceus e os fariseus. Os saduceus acreditavam apenas na oralidade da Torá. Eles não acreditavam em demônios, em anjos. Eles não acreditavam nisso. Eles acreditavam apenas em Deus. Inclusive a parte de Gênesis capítulo 6, né, que significa o seguinte, que os filhos dos deuses, de Deus, viram a filha dos homens. A palavra no hebraico significa Bene Elohim. Então, filho de deuses ou filho de Deus não eram anjos. Anjos é uma tradução totalmente posterior, que Esdras vai colocar quando ele vai escrever a Torá. Mas na verdade seria Bene Elohim, é filho de Deus, seriam deuses. Ou seja, os hebreus tinham a conotação de panteísmo, não perdoe, politeísmo muito grande, né, na verdade. Então,
quando os profetas, por exemplo, Isaías, Jeremias, né, Abacuque, quando eles falam sobre outros deuses, na verdade, eles estão falando de deuses considerados deuses territoriais, ou deuses que não pertenciam ao povo hebreu, eram deuses particularmente estranhos. Por exemplo, vemos, né, no livro de Deuteronômio, né, Devarim, né, que os hebreus falam, 32:17, que diz o seguinte: sacrificam a demônios que não são a Deus, né, e não a Deus, né? E, por exemplo, e Deus que eles não conheciam, né? E deuses que não conheciam até mesmo seus antepassados. Então, esse cântico, na verdade, que é atribuído a Moisés e também ao Talmud, né, alude ao que? Ela tem uma tradição, na verdade, que é totalmente, significa Pazal, ou Pezel, seria ídolos. Mas a escola farisaica começou a interpretar esse texto, na verdade, como demônios. Então, quando vai ver a tradução da Septuaginta, né, para o grego, então os fariseus, eles têm muito, por exemplo, a influência da cultura zoroástrica. Por quê? Porque os saduceus, eles não acreditavam em deuses, demônio, por exemplo, o dia do juízo final, a pessoa quando morre vai diretamente para o Sheol, né? Então os fariseus, os fariseus tinham uma visão totalmente diferente, né? Que eles acreditam em juízo final, em demônios, em inferno. Então você vê que, por exemplo, se divide essa linha. Então Jesus Cristo, ele segue a escala farisaica, né? Por exemplo, tinha a escola de Hillel e a escola de Shammai. A escola de Hillel, ela é de caráter totalmente interpretativo, e a de Shammai é totalmente literal. Então, a concepção que as pessoas têm hoje de demônios se baseia muito na cultura zoroástrica, que influenciou o judaísmo e que influenciou também, né, o cristianismo e o islamismo. Por quê? Porque eles começaram a criar um dualismo no mundo dito espiritual. Se você vê o livro dos Essênios, né, que se chama Os Filhos da Luz, né, que conta a história do povo de Deus contra o povo das trevas, né? Vemos também o livro de Tobias, né, que, por exemplo, fala sobre um demônio chamado Asmodeu. Alguns tradutores, né, atestam que a palavra Asmodeu, que conhecemos como Ashmedai, vem de uma divindade, né, persa chamada Aesha, que era um dos devas. E isso vemos no livro Zend Avesta, né, que conta uma história totalmente muito mais elaborada, na verdade, né? O imaginário muito mais elaborada. Então, para os judeus, somente tinha a verdade escriturística. Mas só que, por exemplo, também se verificarmos a história, né? Temos a história, por exemplo, dos fariseus e dos assaduceus, né? Os assaduceus, eles tinham os saduceus, me perdoe, eles tinham um caráter muito mais político, né? Porque a religião deles, a posição deles visava a permanência do templo. E os fariseus, eles tinham, por exemplo, uma religião muito mais humanizada, né? Muito mais encarnada, enquanto que os saduceus eram uma religião muito mais hermética, muito mais fechada. Então, mediante a cultura persa, né, se reformulou muito esse conceito de mundo espiritual, de espíritos territoriais, né? Que, por exemplo, vemos a palavra Shedim, né, que até vemos no livro de Deuteronômio 32:17, significa deuses estranhos, né, que não tem nenhuma característica do que as pessoas acreditam que seria os demônios hoje na cultura ocidental. Então, a palavra demônio no Antigo Testamento, ele não existe no seu original hebraico, mas quando houve a tradução dos 70, aí, por exemplo, foi incorporado no livro de Isaías, capítulo 14, versículo 13, que seria uma alusão ao próprio demônio, mas não tem nada a ver com o demônio. Vemos a alusão também do livro de Ezequiel, capítulo 27, que fala sobre a queda, né, de Lúcifer e de um pretenso querubim
que na verdade no original hebraico não tem nada a ver, porque a palavra querubim, né, vem da palavra querub, também, que significa guardar, né? Seria uma espécie de territorial, guardar um local que seja santo e que não seja poluído, né, por outras divindades. Então a luta, vamos dizer assim, a treta entre Deus de Israel, o Deus de judeus, Deus dos hebreus, vamos dizer, né, com os outros deuses, de acordo com a visão de Esdras e Neemias, era não adorar deuses estranhos, né, que não faziam parte da tradição hebraica ou então da nova tradição judaica, que se torna uma religião totalmente monolátrica, ou conhecemos como monolatria. Mas no Antigo Testamento Deus ele era tanto o criador do bem quanto do mal. Mas no Novo Testamento vemos o protótipo de Lúcifer, vamos dizer assim, nascendo mediante o anjo Belial, né? Que na verdade a palavra Belial tem duas conotações, ou seja, algo inútil, ou seria uma força personificada. Mas os judeus, mediante a influência grega e a influência zoroástrica, eles começaram a escrever os livros apocalípticos, né? Tem o Apocalipse, por exemplo, né, de Apocalipse de Baruque, tem o Apocalipse de Enoque, e também conta a história, né, de 200 anjos liderados, né, por Semiasa, do qual que quando eles desejaram as mulheres, pegaram para si cada uma das mulheres, e com isso geraram gigantes. Então essa é uma interpretação alegórica, uma espécie de midrash, né? Interessante que dentro desse livro de Enoque, esses anjos se encarnaram, na verdade não encarnaram, não sabemos, mas eles tiveram sexo com mulheres e geraram gigantes, e a partir deles começaram, né, por exemplo, transmitir o conhecimento, né, para o ser humano, o domínio do ferro, outro domínio do fogo, outro domínio da água, outro domínio das técnicas e das ciências. Então Deus ele destrói o mundo, né? Inclusive também já é baseado numa lenda, né, dos sumérios, que é a Sisudra, que é o primeiro Noé descrito na história, do qual que a Bíblia ela copia. Então existiram 3 tipos de Noés, vamos dizer assim: Sisudra, Utnapishtim e o próprio Noé, que é uma readaptação. Mas as pessoas tiram essa alegoria que esses anjos desencarnados, né, o espírito dos gigantes, queriam subir ao céu, e tanto, né, o anjo Miguel e o Rafael, que nasce aí também o nome de Jeová Rafa, Deus cura, eles pegam, eles expulsam os demônios e deixam eles em lugares específicos para o dia da condenação, o dia do juízo final. Mas a religião hebraica, tá, antiga, não tem essa concepção de juízo final. O judaísmo ele vai pegar essa concepção a partir, né, da influência zoroástrica, que também tem o seu próprio Messias, tem a sua própria concepção de bem e de mal, e a concepção do juízo final, do qual que as pessoas que adoram, né, o Arimã vão ao inferno, e as pessoas, por exemplo, que adoram o Arimã vão para o inferno e queimam por ele por toda a eternidade. A Bíblia é um livro totalmente rico, né, em alegoria, mas para podermos até mesmo entender ela, temos que estudar também as religiões que influenciaram, né, o seu modo de interpretar como seria o mundo espiritual. E é com isso que as pessoas hoje em dia acreditam em batalha espiritual, sabe? Anjos que estão em principados, em potestades, né, em lugares obscuros. Tem até uma passagem aqui de Paulo, que Paulo ele não sabe se conheceu alguém ou se for a ele mesmo que viram os 7 céus, né? Então essa escala de céu, né, ela é totalmente enviesada também na cultura zoroástrica e parte da cultura babilônica. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, acesse o nosso canal, aperta o botão do joinha, né, para receber sempre as notificações, tá? E como sempre, eu agradeço o carinho de todos.
como sempre, que tem nos ajudado e